Meu primeiro momento aqui na Osório, estou até emocionada. Hoje estou nascendo aqui, o filho está nascendo. Eu queria ver, Leonice, se eu consigo compartilhar minha tela, eu conto um pouquinho da minha história para o pessoal, que isso vai ajudar bastante a entender o processo do ozônio. Pode ser? Quero deixar assim um super agradecimento aí pelo convite e desejar a todos que 2025 seja de muita saúde, muita prosperidade, né? Porque amor já é, porque quem lida com ozônio lida com amor, sabe? Já não tem como fugir, não tem como separar isso, e vocês vão entender agora por quê. Sobre o ozônio, a maior descoberta da química moderna, isso aí já não tem dúvida, tá? E por ele estar oculto há tanto tempo do nosso uso, me perdoe se eu falo rápido, mas é o hábito já. Por ele estar há tanto tempo oculto do nosso uso, do nosso acesso, é que a nossa sociedade vem sendo cada vez mais doente. Então, vocês sabem o que envolve, né, o sistema de saúde. Eu vou contar um pouquinho da minha história. Exatamente 10 anos atrás, essa primeira foto da esquerda, minha família, foi o meu primeiro Natal, meu primeiro Réveillon depois do câncer, tá? Então, eu tive um tumor de canal do reto e eu tive um processo de um ano, né, dentro do sistema normal, convencional, porque eu não sabia uma saída. Eu sabia que tinha saída, mas eu não achava, eu não encontrava. Então, hoje eu sei que eu tive que passar por essa experiência para conhecer os dois lados da moeda. Esse que está do meu lado, à esquerda, é o meu irmão, tá? E ele faz parte dessa história aí, minha mãe e minha filha. Na janelinha do meio ali, eu já comecei a trabalhar, depois que eu me recuperei, uns 3 meses depois, mais ou menos, o pessoal começou a dizer que eu tinha que fazer programa de TV para dizer para o mundo que o câncer tinha cura. E eu dizia, olha, gente, eu me curei, eu vou dizer para vocês como isso aconteceu, mas eu não sei se o câncer tem cura, mas eu quero viver disso, porque eu tinha feito, Leonir e pessoal que tá aqui, Lorena, eu tinha feito uma. Eu tava muito mal no hospital, tá? Não tinha chance mais. Eu tava com menos quase 14 quilos e tava saindo de 28 rádio e indo para uma químio. E eu sabia que eu não tinha mais chance. Então eu tava carregando o carrinho lá no hospital de químio, para a primeira químio que eu fiz. E eu fui lá na capela, lá no Santa Rita, Porto Alegre, você conhece lá. Cheguei lá na capela e disse: olha aqui, Deus, vamos falar francamente. Eu desse hospital, se eu continuar aqui, eu não vou sair. Mas eu entrego para ti. Contigo eu não tenho medo. Daqui no hospital, onde for, pode me levar. Eu sei que daqui eu não vou sair. Então, se tu me permitir que eu seja útil ao sair daqui para a humanidade, eu vou te dizer que eu quero sair. Então, na volta daqui da capela até o meu quarto, eu tomo a decisão que você quiser. E aí, porque podia estar encerrado o meu ciclo, eu não sei, a gente não sabe, né? Daí, voltando lá pro quarto, eu chamei todo mundo lá, os médicos, todo mundo, mandei desligar tudo. A recém tinha posto os negócios para colocar a químio de emergência. Foi uma direção do hospital, foi uma loucura. Eu digo, olha, eu vou sair, mas você vai morrer. Eu escolho aonde eu vou morrer. E paciência, né? Aqui sendo bem franco com vocês, porque a situação foi essa realmente. E essa é a minha vida. E aí eu saí do hospital sem saber se tinha outro tratamento. Eu saí para chegar em casa e ficar atordoada, sem força nem para atender um telefone, quando a minha mãe falou que essa moça que está de branco aí do lado, do meu ladinho aqui, me ligou. E ela me ligou e disse: olha só, Carla, é o seguinte, ó, eu conheço a cura, o cara que vai te curar. E eu disse: como assim? Eu estou num congresso em Gramado e lá eu conheci o Dr. Kunio Inamoto, que é esse da direita. Você consegue uma consulta com ele urgente, a gente arruma um pistolão e tal, e ele é de Porto Alegre, tu não vai precisar viajar. Se precisasse viajar, eu não tenho força. Não tinha condição nem de sentar no sofá. Eu tava de arrasto. Aí o Dr. Cunho me atendeu no dia seguinte e eu fiquei com ele o dia inteiro. E o Dr. Cunho não é médico, ele é nutrólogo. Por isso que eu te disse que de tanto a gente ficar seguindo as terapias integrativas, a gente acaba passando por médico. Ele também não é, e todo mundo chama ele de doutor. Só que quem é que é o médico? Não é aquele que te ajuda a te curar, entendeu? E com ele foi que eu fui conhecer sobre o processo imunológico, como o tratamento dele consistia em subir a imunidade muito rapidamente, eliminar parasitas, eliminar metais pesados e dar para o teu corpo uma chance da tua imunidade te curar, porque ninguém cura ninguém nesse planeta. O que a gente faz é usar ferramentas que dão para o nosso sistema imunológico a condição dele fazer a nossa cura. Como o meu tumor, pelo amor de Deus, gente, eu tinha um tumor de 4,5 centímetros no canal do reto. E eu tenho quase 1,73 m. Então, assim, para mim não fazia sentido perder a minha vida por causa de uma verruga de 4,5 centímetros, porque eu estava indo para esse caminho. Quando eu cheguei com ele, eu disse: olha, a minha decisão agora, eu estou em tuas mãos, fiz todo o tratamento com ele. Em 3 meses de tratamento, só que um super intensivo, tá, gente? Subi a imunidade assim muito rapidamente. Em 3 meses eu fiz os exames e negativou tudo.
tá? Não, eles não acharam mais onde era o tumor. Isso já era mais ou menos março, por aí, já tinha passado o Natal. Eu comecei com um grupo de amigos a fazer os programas de TV. Só que a gente tem que ter muito cuidado, como sempre, com o que a gente fala, né? Então, o Dr. Cunha foi meu patrocinador, o Dr. Juarez Calegaro, que está aqui embaixo, que é psiquiatra da medicina integrativa, famoso, escritor, também professor de universidade, foi meu patrocinador. Doutora Débora Balaguês, que muitos de vocês conhecem, também foi minha patrocinadora, foi a que me trouxe agora para o Ozônio, né? Então, com essa galera da integrativa, eu passei quase 10 anos trabalhando, sabe? Entre eventos ao vivo, eventos presenciais, congresso em São Paulo. Eu ia para São Paulo, entrevistava fulano, entrevistava Beltrano. Minha área é a comunicação, mas eu entrei na comunicação por causa da saúde, então eu nunca mais me afastei. E é claro, em seguida, não tinha como fazer os tratamentos sem ozônio, porque o ozônio, que não existia na época, eu não conhecia os óxidos, tal, acho que nem existia, o ozônio foi feito dentro das normas de insuflação retal. Eu tomei muito ozônio mandibular porque eu travei isso aqui. Eu travei porque eu tinha, como eu trabalhava com comunicação, eu tinha vontade de falar e não conseguia, né? Eu não podia falar muitas coisas, então eu travei isso aqui. Usei também muito ozônio, auricular e fui melhorando, gente. E passei da linha dos 7 anos de risco e tô aqui. Então, eu estou aqui hoje já trabalhando imunidade, trabalhando ozônio e não vou mais sair daqui, porque com cada dia eu recebo com alegria um depoimento de alguém que está melhorando. E só que nessa jornada aconteceu um imprevisto, né? Nessa mesma sala que eu entrevistei o Dr. Fernando Lucchesi um ano depois, que vocês devem conhecer, Fernando Lucchesi, cardiologista, um dos mais famosos do Brasil, que é gaúcho. Eu estava entrevistando ele quando terminou a entrevista. Meu irmão, que sempre me ajudou em todos os meus trabalhos, nas câmeras e filmagens e eventos, e onde a gente andava, meu irmão entrou e me disse: preciso te falar que eu tô com câncer de pulmão. Só que eu tive câncer com 51 anos, ele teve com 51 anos. Nós temos a diferença de um ano, nós não éramos gêmeos. E aí eu disse, tá, mano, cara, vamos vencer junto de novo, porque ele me acompanhou todo o meu tratamento, né? E para minha tristeza, ele não quis fazer nada do que eu fiz. Ele já não aceitava eu estar fazendo os tratamentos integrativos, né? Mesmo eu estando ali provando para ele que estava dando resultado. Então, ali, esse parceiro, que praticamente para mim era um irmão gêmeo, um atleta saudável, quase 2 metros de altura, lutador de taekwondo, montanhista, por causa de um tumor de 4 e poucos centímetros no pulmão, com metástase nos alvéolos, ele perdeu a vida. Porque quando a gente falou para os médicos, opera e tira metade do pulmão, porque era um direito que ele tinha, e nos alvéolos o doutor Inamoto disse, cara, eu tiro isso com a mão. Isso é brincadeira. Então, não houve conversa, não houve acordo. Meu irmão estava muito assustado e acabou ficando para as rádio e químio. E sofreu durante um ano e teve metástase e faleceu um ano depois. Ele faleceu do tamanho de 20% do tamanho dele, assim. Foi um negócio para mim. Então, quando vocês entram aqui hoje, e vocês têm uma ferramenta, porque o ozônio é uma ferramenta que possibilita o teu corpo subir a imunidade, que no caso do câncer, o câncer é uma doença de imunidade baixa. O câncer não é sorteio, gente. Não acontece por acaso na vida de ninguém. A nossa imunidade como população vem baixando. Por isso que os casos de câncer estão aumentando. A imunidade não está relacionada a gripes, resfriados, como a maioria pensa, ou como o sistema quer fazer acreditar. A imunidade está relacionada a quase todas as nossas doenças, se não todas, mas especialmente o câncer. Então, ele não aceitou o tratamento e ele faleceu. E eu digo para vocês que está aí com ozônio hoje, com os ox, né? Você vai dizer assim: ah, eu vou fazer isso aqui, é um negócio, mas eu não sei, talvez eu venda um equipamento. E eu vou te dizer que se você vender só um equipamento, e se esse equipamento for vendido para o meu irmão e ele não morrer, eu já teria estado com ele por mais uns 10 natais ao lado dele. Então não pense que é um ato pequeno que tu vai fazer ajudando uma pessoa, porque não posso ajudar milhões, porque eu não estou no sistema de comunicação. Ajude uma pessoa.
Pode ser que seja o meu irmão, e aí a gente ia estar com ele aqui até hoje, tomando chimarrão, indo para as montanhas. Então, essa é a mensagem que eu quero deixar para vocês, antes de, se me permitirem, explicar algumas coisinhas sobre o ozônio. Pode ser, Leonir? Como é que tá aí? Então, vamos entrar agora na prosa de verdade, e pode parecer um pouco técnico para vocês. Então, eu vou partir do complicado para o simples, tá? Eu vou tentar fazer que seja leve. Nós nos afastamos de conhecer sobre a nossa saúde. Nós entregamos esse conhecimento. E isso teve seu preço, está tendo seu preço. Procurar conhecer sobre como a gente funciona, o básico é fundamental, tá bom? Ozônio, molécula natural composta por três átomos de oxigênio, natural, gente, tá? Não é químico, é natural, tá? Faz parte da nossa vida. É também conhecido como oxigênio ativado, ou um superoxigênio, imagina, O2 já é bom, sem ele a gente não vive, imagina O3, né? A palavra vem do grego ozen, que significa cheiro. Ele é um gás incolor instável. Logo que ele é posto no ar, ele começa a se desestabilizar e ele volta para O2. Por isso ele não tem resíduos, por isso o ozônio nunca vai ser tóxico. Só se o nível for alto e a gente não puder estar, digamos, se estivermos presos num ambiente com alto nível de ozônio sem podermos sair. Camada de ozônio, localizada na estratosfera, tá lá, ó, a nossa proteção maravilhosa, 20 quilômetros a 35 mais ou menos, né? E ela absorve, olha já o ozônio trabalhando, absorve a radiação ultravioleta, prevenindo os cânceres de pele, problemas dos olhos por causa da radiação, danos no nosso ecossistema. Vocês param para pensar como seria o nosso planeta sem a camada de ozônio? Praticamente não haveria vida aqui. Isso é importante. E é importante também saber que o ozônio ele se autoequilibra. Ele nunca vai expandir além da conta, ele nunca vai estar menos, a não ser por aqueles problemas ocasionados por nós, emissores de poluição aqui na Terra. Mas o ozônio em si, ele se auto-organiza, ele mantém a estabilidade dele lá, porque ele absorve um número suficiente de orgânicos e inorgânicos para manter o trabalho dele ativo. É uma sabedoria divina. E é isso que ele faz no nosso corpo também. Essa informação não está aqui à toa, tá, gente? Na natureza também tem ozônio nas tempestades, através das descargas elétricas, nas cachoeiras muito fortes, onde tem impacto. Que cheiro bom tá numa cachoeira, né? Cheiro de um super oxigênio. É isso que acontece. Esse processo de transformar o oxigênio em ozônio é vital para que a gente viva aqui na Terra. A ciência fala da importância do ozônio lá fora, mas não fala da importância dele para nós. E isso está começando a mudar, porque agora nós estamos tendo acesso à informação. Três características principais do ozônio. Esse O3, oxidante. Aí uns que tiverem aqui vão dizer assim, mas se ele é oxidante é um problema. Você vai entender que não. Reativo e instável. Aqui começa a situação de nós termos ou não termos saúde. E não é à toa que eu estou trazendo isso, não é um conhecimento para você dizer, tá, eu estou conhecendo um pouco disso aqui, mas não serve. Serve, porque a tua saúde está aqui. Quando um elemento químico recebe elétrons, ele é oxidante, puxa os elétrons para ele. Quando ele doa os elétrons, ele é redutor. São linguagens da ciência. Mas essa troca acontece no nosso corpo a todo o momento, entre as células, entre os elementos. O ozônio possui um alto potencial de oxidação. Então ele puxa para ele o quê? Muitos elementos. E elementos que estão dissonantes dentro do nosso corpo, seja orgânicos ou inorgânicos. Os inorgânicos é tudo que é estranho para o nosso corpo. Mercúrio, que está nos peixes, o chumbo, que está nas estradas, no pneu dos carros, para quem corre na beira das estradas, por exemplo, e respira o asfalto, né? Entra chumbo para o seu pulmão, para sua corrente sanguínea. O seu corpo não sabe se liberar disso. Isto não é natural para o seu corpo. Seu corpo só consegue lidar com o que ele conhece, a sua criação, aquilo que você sabe. Certo Então aí? ele sabe como, o ozônio sabe como Não tem mosquito sequestrar te mordendo aí? essas moléculas, tá? Ele sabe como fazer isso, ele consegue fazer isso. Eu vou lá Ele pro é quarto aqui, não. oxidante, reativo. Ele reage facilmente com outras moléculas do meio. É por isso que a gente pode pôr um aparelho de ozônio como o meu, tá aqui, limpando o meu ambiente, porque ele reage com aqui, com o mofo, com os cheiros, com o tapete, com a cortina, tudo que eu não enxergo, mas que está aqui no meu ambiente. E ele gera subprodutos dessa reação que é a despoluição. Como ele é muito rápido, a gente vai ver aqui agora, ele faz o trabalho dele e deixa o ambiente oxigenado, O2. Ele sai de O3, interage e se transforma em O2. Esse é o resíduo que muitos chamariam de um ar mais limpo.
Por isso ele é utilizado na saúde, nas indústrias, nos tratamentos de água, limpeza de alimentos, ambientes clínicos gerais, terapêuticos, salas de cirurgia, ambientes veterinários, odontológicos, casas de repouso de idosos, escolas, cozinhas e onde quer que você queira levar saúde, porque não existe um ambiente onde ele não vai reagir. É da natureza dele, ele já está no planeta, ele já faz parte da nossa vida. Instável é o seu curto tempo de vida. Ele faz com que a molécula retorne rapidamente ao estado de O2 assim que ela interagiu no ambiente. E se o resíduo que ele vai deixar é o oxigênio, não haverá toxicidade, por isso ele não provoca alergias. Ele é absolutamente natural para nós. Não pode ser armazenado, ele tem que ser produzido, ele tem um tempo de durabilidade, mas ele tem que ser produzido e consumido por causa da instabilidade. Então é necessário que hajam equipamentos, ou os grandes que estão nas clínicas, ou os portáteis que agora estão na sua casa. E também, se o profissional da ozonoterapia vai aplicar os equipamentos dele nas clínicas, ele precisa fazer cursos, treinamentos, porque ele precisa saber a dosagem certa para que o cliente tenha efeito, ele sinta a sua recuperação, porque ele não pode fazer isso constantemente. Ele vai aplicar uma vez por semana, uma vez a cada 15 dias. E essa análise do paciente para um ozônio que é aplicado de forma invasiva, ela requer estudo, tá? Por isso se profissionalizou e por isso o ozônio está liberado. Graças a Deus. E os benefícios do ozônio para a nossa saúde, que é o que importa aqui agora, eu vou passar até um pouco rapidamente, porque são muitos. O que que é essa coisa do oxidante, que o ozônio é? O nosso corpo, ele tem várias reações à forma como a gente vive. E ele gera radicais livres pela poluição, pelo Wi-Fi, pelo celular, pelos alimentos, bom, enfim. A idade, eles podem ser produzidos pelo nosso corpo, podem vir de agentes externos e podem vir também por drogas, álcool, fumo, etc. E também pelos micro-organismos patogênicos. Nós temos os parasitas, os fungos, as bactérias, os vírus, vermes. Tudo isso, a presença, por exemplo, de vermes no intestino, ou mesmo parasitas no cérebro, como é o caso do toxoplasma, provoca reações de inflamação e reações que geram radicais livres. Quanto mais radicais livres nós temos, mais nós enfraquecemos e envelhecemos e adoecemos. Vamos entender como é que é na brincadeira isso. Vamos supor que todos nós aqui somos casados, somos parejas, somos pares, e vamos para um baile de casais. Lorena e o marido, a Carla e o marido, a Denise e o marido, e enchemos lá o nosso baile de casais. Está tudo funcionando bem. A música está tocando e a gente começa a dançar. Mas o que que acontece? Quando a gente olha lá para um canto, tem uma mesa com uns 15 homens solteiros que vieram para o baile sem mulher e vieram para atacar os bombonzinhos. Como é que vai terminar esse baile? Vai terminar em briga, estresse, confusão, os ânimos vão se esquentar. E provavelmente a festa, mais cedo ou mais tarde, vai acabar. Porque eles vão querer retirar de células que estão boas, funcionando bem, os seus pares. Porque ninguém entra no nosso organismo à toa. Nem os parasitas, eles entram para se alojar ali e viver ali e se alimentar de nós ou do que nós comemos. Nós somos casa, comida e roupa lavada para essa turma. Então, eles não querem mais sair dali e eles vão pegar de órgãos e sistemas que estão funcionando bem os seus parceiros e vão destruir esses órgãos e sistemas aos poucos. Só que no nosso corpo, gente, nada é separado. Os órgãos e sistemas estão em locais separados. Mas a função geral do corpo, ela é uma só. O nosso corpo é um templo divino onde cada um faz a sua parte. Quando um começa a deixar de fazer a parte que esteja lá no pulmão, você já vai ter problema no intestino, já vai ter problema no cérebro, já começa. Começa a desandar a maionese por causa dos radicais livres. E o ozônio é o rei aqui. Ele modula esse processo inflamatório, sequestrando radicais livres. Ele é um modulador. Ele faz porque o nosso corpo ele sempre tende a achar o equilíbrio, se não houver invasores no nosso baile. Então,
Quando ele se desequilibra, começa a inflamar, tem dor, tem sangramento, tem problemas de saúde, tem câncer, tem autoimunes, acabou a festa. É preciso voltar ao equilíbrio. E o ozônio faz isso. Ele faz porque ele estimula as proteínas antioxidantes, essa principal delas é NRF2, e ele faz também porque ele libera óxido nítrico, que a gente vai ver agora o que é, que são duas ferramentas muito importantes também para os diabéticos e que fazem com que o organismo comece a voltar à normalidade. Incrível, quem faz ozônio começa a se sentir bem, como era antes de adoecer, mesmo antes de melhorar definitivamente, porque faz parte do processo voltar à estabilidade. NRF2 é uma proteína que regula a expressão dos genes antioxidantes, aumentando a produção de enzimas e moléculas que protegem as células dos radicais livres, ou seja, o ozônio manda a NRF2 fazer o trabalho dela, que é proteger as células dos radicais livres. Ele diz assim: olha só, vamos parar de ceder aqui. Tem muito pilantra nessa festa. Vamos organizar isso aqui. Te mantém aí com todas as tuas organelas, mitocôndrias, te mantém organizada e trate de fazer o teu trabalho. Ele dá um chega para lá nesta proteína para ela trabalhar, fazer a parte dela. Porque quando entra invasor no nosso corpo, e a gente vai falar um pouquinho sobre isso, é um salve-se quem puder. Por isso que desestrutura tudo. Muitos deixam de dormir, muitos entram em depressão, até suicídios podem acontecer e a pessoa nem sequer está sabendo que é porque está desestruturando tudo lá dentro. Ela acha que está deprimida? Nem sempre. A maioria das vezes não. A maioria das vezes são parasitas e parasitas no cérebro. Ok, gente? Óxido nítrico, fantástico, tá? O ozônio ajuda a oxidar algumas moléculas que, em relação com esses ácidos graxos, as gordurinhas indesejáveis que nós temos, né? Formam os ozonídeos, que são simpáticos sujeitos que começam a limpar o seu sangue e fazer com que você tenha um processo cardiovascular muito melhorado. E o sangue é responsável por levar vida ao corpo. Por isso, vocês têm tantos casos de redução de problemas como pressão alta, inchaço nas pernas, usando o ozônio. E outros tantos que vêm de origem cardiovascular. Então, ele é mais ou menos como ele entra no corpo e diz: vamos organizar a bagunça. Baixas concentrações de ozônio, que é a proposta da Ozox, por isso os aparelhos bem programados, é a forma mais segura e eficaz e confortável de você mandar a informação diariamente para o seu corpo para que faça com que as células e órgãos e sistemas que precisam trabalhar voltem a fazer as suas funções. Estimulam a capacidade antioxidante do teu corpo, promove um rejuvenescimento celular, uma maior atividade dos biomarcadores, porque o teu corpo mostra onde é que estão os problemas. É mais ou menos assim. Você está com um problema lá no intestino, está lá com uma visita indesejável daquelas grandes. Como é que o resto do corpo sabe? Quem é que faz essa informação? Porque tudo no nosso corpo é informação. A informação ela corre, circula e todo mundo fica sabendo. Tem um problemaço lá no andar de baixo. Precisamos resolver. Então, esses biomarcadores são ativados e eles vão sendo desativados se você não faz nada, se você não promove essa informação novamente no seu corpo. E evita o desenvolvimento de uma série de patologias. Então, você vai dizer assim: o ozônio é bom para quem está doente? É maravilhoso, é um apoio sensacional. Mas se você não tem nada, por que que você não vai fazer ozônio? Para evitar de ter. Porque o envelhecimento chega para todo mundo. E o envelhecimento traz com ele obrigatoriamente a baixa imunidade. Esqueçam que imunidade tem a ver com gripes e resfriados. A imunidade coordena tudo no nosso corpo. É nossa mãe, pai, é o nosso Deus Criador. Só estamos vivos porque a imunidade nos permite estar, porque ela passa o dia inteiro brigando com todos os invasores que entram no nosso corpo, pelo ar, pela água, pelos alimentos, pelas radiações. E quando a gente começa a apresentar problemas de metabolismo e tem baixa hormonal, é porque a imunidade vai tentar de todas as formas retirar a energia dos outros órgãos para te manter vivo. E o ozônio entra aqui como tudo o que a imunidade precisa, facilitando essa comunicação, tá? Ajudando esse processo
que é constante o tempo todo no nosso corpo, dormindo ou acordado, estudando ou trabalhando. Alguém te mantém vivo, é o teu sistema imunológico. Atua na função mitocondrial. Sem me estender muito aqui, as mitocôndrias são responsáveis pela nossa energia. Por isso que pessoas doentes não têm energia, não têm energia. Elas muitas vezes não têm força nem para fazer uma promessa para sair do quadro de doença. Não têm vontade de viver, não têm vontade muitos de se curarem, tá? Porque vai perdendo energia. E essas mitocôndrias, o ozônio trabalha muito bem nisso, ó. Ele faz aumentar o processo energético delas, ele libera, porque assim, todas as células ruins têm que se suicidar, isso é apoptose, tem que morrer. E elas precisa fazer a faxina. Quem é que vai limpar ali onde tem células mortas? Nossa, aquilo vai começar a dar problema, vai começar a aparecer parasita, bactéria, fungo. Como quando você vai fazer uma pesquisa para ver o que, que tem dentro de um amontoadinho, que é o câncer retirado de lá, um câncer maligno, você encontra toda essa turma aí, porque as células ruins foram ficando ali. Alguém precisa limpar isso. Então, as mitocôndrias, elas mantêm a energia do seu corpo, é a bateria. E elas ficam reativando ao tempo todo os mecanismos de sobrevivência, de limpeza, fazendo com que haja limpeza, com que haja energia, com que tudo circule. A velocidade da circulação do nosso sangue é imensa. Quando ele fica lento, pesado e grosso, tá quase com o pé na cova. Não pode ser assim. Tem que fluir, é oxigênio. Então, nada impede você, que não tem nenhum processo de doença aparente, de usar ozônio. Ó, são organelas celulares que desempenham um papel crucial na respiração celular. E nós estamos falando de respiração, porque estamos falando de O2 e O3. Se nós não nos preocuparmos com a respiração do nosso corpo, ele vai morrer. E todo esse processo precisa de oxigênio. Então, quando entra o ozônio, O3, ele começa a fazer o trabalho dele e em seguida o que que sobra? Sobra O2. Você nunca vai ter alergia de ozônio. Quando eu fazia insuflação retal, talvez alguns de vocês já tenham feito aqui, a sensação quando termina o atendimento, que você volta, que eu voltava para casa de Uber para não dirigir no trânsito, porque é como se eu tivesse num outro planeta. A sensação inteira do corpo de prazer, de bem-estar, de oxigênio, de alívio. O corpo agradece de joelhos um trabalho desse. Estimula as citocinas anti-inflamatórias. Por quê? Nosso corpo, ele tem um equilíbrio natural de inflamação. Não é que não podemos inflamar. Precisamos estar levemente inflamados em tudo para que o sistema imunológico funcione. Senão ele dorme. Então ele está sempre ali trabalhando. Quando excede, nós temos as doenças como diabetes, hipotiroidismo, hipertiroidismo, doenças raras como doença de Crohn, psoríase, vitiligo, dermatite, tem mais de 80 autoimunes. É porque o processo inflamatório desequilibrou. Ele não volta mais. Tu está sempre inflamado. Tu está sempre com dor. Artrite, artrose. Tu está sempre com dor. Tu não se lembra mais como é viver sem dor. Aí você já está numa autoimune. É preciso voltar ao estado de inflamação normal. E o ozônio ajuda. E de uma forma muito rápida. Você pode fazer ele profissionalmente, usar ele localmente, injetando ali no joelho, ombro, enfim, no pé, como os atletas fazem. Atletas conceituados usam ozônio para poder se recuperar mais rápido das lesões e da dor. Ou você pode usar o Ozox e manter o tratamento, que para muita gente dá resultado em 2, 3 dias. Aí alivia a dor. E também faz essa reparação dos tecidos, que é o caso das feridas. Porque tirando os inimigos dali, daquele espaço, o que que acontece? A tendência natural do corpo é fechar mais rápido. Ele se entende, o nosso corpo tem a sabedoria. Citocinas, que é a denominação de umas proteínas que são secretadas pelas nossas células e afeta o comportamento das vizinhas. É como todo doente vou incomodar o vizinho. Tá vendo? Tô doente aqui, ninguém mais vai dormir aqui no meu apartamento, no meu edifício, vou incomodar todo mundo aqui. Então, elas causam o que a gente chama de um distúrbio metabólico, aonde você tá com essas inflamações e pode ter respaldo em outras áreas. Por exemplo, pessoas que têm problemas de imunidade acabam tendo problema de visão. Não, mas Carla, não, imunidade, não. Pode. Você tem processos inflamatórios por doenças autoimunes que tem lá uma característica, diabetes, por exemplo. Problema de visão também pode dar. Então, a galera
das citocinas, elas vão espalhando o terror. E aí você tinha lá um órgão bom, daqui a pouco já não está mais assim tão bom, né? Regula o sistema imunológico, o que é assim absurdamente fantástico, tá? Porque o nosso sistema imunológico é informação. Entrou invasor, quem é que vai trabalhar? Ah, eu preciso mandar X células para lá, X batedores, X soldados. Quem é que produz esses soldados? Parte deles são produzidos na medula óssea e parte no timo, que são as células T, que são altamente ativadas pelo ozônio, além da interleucina 2. Uma das causas do ozônio ser tão bem sucedido em apoio a problemas oncológicos. Então, ninguém que está fazendo um tratamento oncológico deveria deixar de usar paralelamente ao tratamento que vem fazendo o ozônio, porque vai ativar surreal a sua imunidade. E só a imunidade pode te curar. Só a imunidade. Diminuição do risco de infecções, porque nós aí temos um combate a fungos, vírus, bactérias, seja na água ozonizada, no gás que nós estamos pegando pelo Ozox, seja pelo óleo ozonizado, que é fantástico, tá? E um alerta aqui, que não preciso eu fazer, vocês sabem, vírus tático. Ele identifica, desativa e destrói vírus, o ozônio. Então, nenhuma residência deveria viver mais hoje, nos dias de hoje, sem ozônio, porque os projetos de Agenda 2030 vão continuar, virão novos vírus e virão novas bactérias. E tudo isso não vai descansar por muitos anos ainda, porque o projeto de 2020 deu certo. Eles vão repetir. Então, você tendo isso, você tem filho, pai, avô, cachorro, papagaio, você tem todo mundo protegido e ainda ajuda os vizinhos. E como é bom poder ajudar as pessoas. É isso que eu falo. Vírus tático hoje é a nossa estratégia de guerra, de defesa, nossa e das pessoas que nós amamos, porque vai voltar. Ação cicatrizante e analgésica, e tem aí os óleos ozonizados. Ele alivia a dor muito rapidamente, ajuda na cicatrização, ajuda na reparação dos tecidos. Não provoca alergias, já falei, porque ele não ativa as células responsáveis pelas reações alérgicas que nós temos em contato com plantas, animais, pelo, tapete e outras alergias que muitos têm. Ele é biocompatível. Ele está em você, está no planeta, está na vida que tem ao redor de tudo. Então não tem como dar alergia. É que nós estamos acostumados com a outra medicina e a nossa tendência é investigar e devemos investigar isso. É muito importante. Outros procedimentos que possam ser alérgicos. Ação moduladora, moduladora da imunidade, moduladora da oxidação, porque ele entra, isso era a parte que eu queria falar lá no início, ele entra rapidamente no nosso corpo, ele provoca uma oxidação. O sistema imune começa a trabalhar e aí ele sai e deixa o oxigênio. E o sistema imune fica lá limpando, limpando. Ai, tem que limpar, vamos organizar aqui. É isso que ele faz. Ele entra e sai como que nem tivesse entrado. E a casa volta a funcionar. Por isso que ele é um oxidante, ele dá essa reação. E ele produz os mediadores inflamatórios, que não tem, gente. Tá todo mundo inflamado. Crianças, idosos. O estilo de vida que nós adotamos e que idealizamos hoje é um estilo de vida inflamatório. Então é isso. Aqui eu acho que já conseguimos chegar a 8 cases aqui. Nossa! Ozônio é vida e vida com qualidade. Se você não tem problema de saúde, use o ozônio também. Tá? Use o ozônio também. Porque você pode ajudar muita gente, ajudar você, seus animais, a casa e viver em segurança. Agradeço. Eu quero poder trazer aqui para vocês em breve informações só sobre o sistema imunológico e ozônio, porque é um estudo que eu venho fazendo há um tempo. Eu não podia estar mais feliz de estar na companhia de vocês que acreditam no ozônio e numa vida melhor. As pessoas ainda não sabem da minha história, mas eu sempre digo, quando eu começo a contar, é por isso que eu digo que enquanto eu respirar, eu sou Ozox, porque a Ozox, primeiramente, ela transformou a minha vida. A Ozox, primeiramente, ela salvou a minha vida. Eu era uma pessoa que estava adoecendo com vários casos, né? Na onde eu vim tendo uma cascata de problemas de saúde. E uma das principais que a gente não tinha a regulação era a regulação da minha glicemia. A diabetes estava ali me comendo pelos pés. Eu tomava aproximadamente, quando comecei, 12 medicações
diárias. Hoje eu não tomo mais medicação nenhuma. Isso é muito legal, como eu fui abordada. Foi quando a Ozox começou. Marco estava aí fazendo uma análise, ele mesmo que veio me visitar. Enquanto ele conversava comigo, eu já sabia do mundo do ozônio. Comigo, ele ligou o gerador de ozônio assim, no meu pé, tá? E automaticamente fizemos essa reunião e começamos. E essa reunião durou aí mais de 1 hora. Eu me interessei muito, mas automaticamente deixei eles irem e não efetuei a compra. No outro dia, quem ligou para o Marco dizendo: me traga esse equipamento agora que eu quero comprar, foi o meu pai. Porque no mesmo dia eu já tive algumas reações diferentes e no outro dia eu acordei com a minha glicemia baixa, não baixa, mas controlada, e eu não acordava assim jamais. Então, a única coisa diferente que eu tinha feito no dia anterior era realmente ter ficado exposta ao ambiente, ligado ao Ozoxar. Aí meu pai ligou e falou assim: eu quero esse equipamento agora. Nós pegamos o dinheiro vivinho ali, nem podia ter gastado naquela época, mas a gente sabia que a gente precisava de algo para modificar. E ali foi aonde eu me tornei Ozox e eu próprio olhei para o Marco e falei assim: eu posso estudar, então, também isso automaticamente. Ali eu comecei a estudar e eu nunca mais parei. Foi aonde hoje a gente consegue ter todas as respostas para vocês, dentre todas as doenças, todas as patologias, todos os métodos preventivos. Automaticamente, então, a Ozox transformou a minha saúde, porque sem saúde eu não estava fazendo nada. Eu tinha uma clínica com mais de 9 funcionários, mais de 12 salas, não tenho, né? 12 salas de atendimento. Eu não realizava mais os atendimentos, eu não acompanhava mais meus pacientes e eu era internada com recorrência. Hoje a Unimed me ama, gente. Não me lembro quando aconteceu a minha última internação. Então, qualidade de vida automaticamente mudou o meu mundo profissional. Hoje eu levo os Ox para todo mundo. Automaticamente mudou a minha vida pessoal também, porque hoje eu sou mais feliz, hoje eu consigo me socializar, hoje eu tenho uma qualidade de vida totalmente inexplicável. E é por causa deste ozônio, destas doses diárias, desse cuidado diário que eu tenho comigo, ambiente, automaticamente eu tenho qualidade de vida e estou aqui hoje com vocês para estar propagando isso. Tu não faz ideia, Pia, o que está acontecendo com os pés depois que eu comecei a usar o aparelho, porque os olhos chegou a semana passada, Pia. Então só com o aparelho, Pia. Tem dias que eu respiro, Tibes, e parece que morde, sabe, os pés. Então tu veja bem, tu respira, trata todo o teu organismo e lá vai morder lá nas feridas, Pia. É incrível, Pia. Eu não conseguia calçar, por isso que quando veio o aparelho, né, eu acho que foi dia 5, dia 6 do mês passado, eu disse: cara, não veio os olhos, que eu tinha que tratar os pés, cara, eu precisava, né, não só por causa de que eu acreditava no produto, mas tipo assim também, eu não conseguia calçar, cara. Sempre com os pés enfaixados, e, meu Deus do céu, não é que doía, mas me incomodava, cara. Olha hoje como é que tá, não tem mais nada aí, tá, cicatrizou já. Sou Lorena aqui de Chapecó. Em 2013 descobri que estava com câncer de mama. Fiz várias cirurgias onde foi retirada a mama e tratamento oncológico, quimioterapia e radioterapia. Na pandemia peguei Covid e o câncer veio fulminante, se espalhou, né, no meu organismo, no pulmão, nos ossos e no fígado. Fiz tratamento, não estava melhorando, até tinha 12 sessões de quimioterapia para fazer. Na sexta o médico interrompeu porque o meu organismo não estava aguentando mais. E eu não me recuperava, né, há meses ali sem recuperação. Aí conheci esse aparelho, o Ozox, e há 1 mês atrás levei meus exames lá para o Dr. V. No dia 4 agora fez 1 mês que não tem mais nenhuma célula cancerígena. O meu pulmão tá limpo, meu fígado limpinho, tudo limpo, sabe? Não tenho mais nada, graças a Deus. E eu recomendo esse aparelho aqui. Esse aparelho é maravilhoso, foi uma bênção na minha vida. Todas as pessoas têm que usar esse aparelho, independente de qualquer patologia que ele tenha, né? Que a pessoa tenha, ou na prevenção. Sou Adelaide Stevens, imigrante. Eu passei por hepatite há 19 anos atrás, hepatite B crônica. E todos os anos eu faço os exames, os testes rápidos, e sempre constava que a minha hepatite estava dentro de mim, mas ela não se manifestava, ela estava inativa. Se ela tivesse inativa, eu não poderia nem tomar chimarrão com as pessoas. Mas agora, usando o aparelho Ozoxar,
desde março que eu estou usando. Há 2 meses atrás eu fiz todos os exames da hepatite e deu que eu não tenho mais nada de hepatite B crônica. Até o médico se apavorou. Ele disse: Adelaide, você tem certeza que você passou hepatite? Tenho. Eu disse: olha no meu registro ali que eu tenho tudo, né? Que fica no posto de saúde. E ele olhou e ele se apavorou, né? Continuo usando os Oxar. Deixar meu depoimento aqui sobre o Covid. O ano passado, em junho do ano passado, fui cometido, né, pelo Covid. Passei muito mal, saturação baixíssima. Aí procurei o UPA e direto me encaminharam para a UTI. Fiquei 8 dias para 9 dias. Graças a Deus saí de lá com muito problema no pulmão. Estava com mais de 60% do pulmão prejudicado. E o médico disse que a recuperação ia ser muito lenta e ia ficar com várias sequelas. Aí apareceu um amigo na minha casa com um aparelho Ozox. Comprei o aparelho e foi um negócio assim espetacular. Em um dia de uso, na madrugada, eu passei meio mal. Levantei, fui no banheiro e engasgado e eu soltei uma cuspida lá e saiu um monte de catarro. Fiquei muito assustado, desliguei o aparelho, daí pedi informação e realmente falaram que tinha limpado meu pulmão. Em uma semana eu voltei no médico, o médico falou o que eu tinha tomado. Eu falei que nada, que eu tinha tomado nada e nem uma medicação. Daí eu falei sobre o Ozox. O ozônio. Ele falou: rapaz, o teu pulmão está zerado. E realmente não senti mais nada, não tive sequelas alguma e estou aqui feliz da vida e, sabe, estou vivendo minha vida normalmente, jogo meu futebol, o meu filho, chego em casa, meu Ozox está ligado, a respiração melhorou muito, não tive sequelas nenhuma. Então tá aqui eu falar para quem teve Covid e tá com algumas sequelas, pode confiar, o ozônio é tudo. Foi um aparelho que conseguiu resolver o meu problema. Eu entrei para o Ozox agora no final do mês de fevereiro, né? Eu já conhecia a ozonioterapia, mas eu conhecia a ozonoterapia medicinal. Então eu tinha que me deslocar 3 vezes por semana para Porto Alegre para fazer a ozonoterapia. E hoje, com a Ozox, facilitou a minha vida, porque hoje eu tenho o aparelho ao alcance das minhas mãos. Eu vou para a praia, eu levo junto. Eu vou para a serra, eu levo junto. Eu estive agora no hospital fazendo um tratamento lá, levei junto o aparelho. Então assim, porque hoje a minha esposa, por exemplo, esse dia do seguinte: eu não sei o que acontece, mas eu tenho dormido melhor e eu tenho conseguido ir aos pés todos os dias, coisa que antes não acontecia. Então isso hoje ela, não sei se é por causa do aparelho, com certeza, tá? Então assim, o bom é tu poder levar para as pessoas mais saúde, estabelecer o seu reequilíbrio, porque Deus criou a gente perfeito. A gente que acaba cometendo alguns excessos por pensamentos, sentimentos, emoções, maus hábitos, e a gente acontece o desequilíbrio. Então, com o Ozox, com o ozônio, a gente consegue restabelecer o equilíbrio do organismo, fazendo com que o nosso sistema imunológico faça o trabalho dele. Eu passei por vários processos e agora, inclusive, eu estive hospitalizado fazendo uma medicação. Só que interessante, que a minha pressão era sempre 11/7, 11/7. A enfermeira chegava no hospital para tirar ali no quarto, e aí o que acontece? Nós tínhamos que rir, aí 11/7, entendeu? Então assim, porque ele normaliza. Segundo uma naturopata, é o seguinte, que a pressão ideal seria 11/7, tá? Então pressão arterial, batimentos cardíacos, a saturação é piada, chegou até 100% de saturação, tá? Mas eu, mesmo no hospital, tava lá na emergência, o aparelho ligado, tava no quarto, o aparelho ligado, sempre com a autorização das pessoas que estavam presentes, porque eu sempre dizia para elas: vocês vão se beneficiar também com o benefício que o ozônio nos traz, tá? Então hoje o que é o meu objetivo? É levar para as pessoas mais saúde. Então por que não fazer isso? Por que a gente vai ser egoísta e ficar só para nós? Vamos compartilhar essa oportunidade com as outras pessoas, para elas também. Eu digo porque eu passei por
Passei por um câncer no intestino, um câncer no fígado, outro câncer no fígado, um câncer no cérebro. E quando eu passei pelo câncer no cérebro, eu já fazia os ozônio, não era Ozox ainda, mas era a ozonioterapia. E eu, em 7 dias, uma cirurgia no cérebro, eu estava em casa. Fiz cirurgia dia 4 de janeiro, dia 11 eu estava em casa. Então, a gente começa a entender o que o ozônio faz pela gente. O meu problema era o coração, o sangue vinha muito rápido e aí me dava aquela aceleração do coração e com isso eu fiquei assim muito debilitada. E aí depois, anos e anos, eu tinha que tomar o Selusox, que é para o coração, para não dar infarto. Agora, esse ano, como a gente faz os exames, tudo na rotina, e aí eu fiz de novo todos os exames, e agora o médico disse assim, mas o que tu fez que o teu coração tá bem? Tu não precisa mais usar o Selusox? Tu tá curada? Tu tá bem? Só que eu, naquela hora, eu até fiquei assim, de feliz. Eu disse assim, não, eu só estou usando um aparelho. E mais eu não falei para ele. Só que ele ficou assim, abismado também, o médico. E nisso, daí depois não se falou mais, né? Mas ele estava com muita curiosidade. 20 dias depois, eu não tinha mais dor no nervo ciático. Eu tive problema no nervo ciático, na lombar, muitas dores mesmo, durante 8 anos. 1 hora de viagem, meu marido é testemunha ali, eu chegava lá, gente, assim, eu descia do carro, assim, ele tinha que me ajudar a esticar e conseguir andar, de tanta dor que eu tinha. E dia 20 de maio, eu adquiri a minha Ozox. 20 dias depois, eu não tinha mais dor no nervo ciático. Eu fiz 40 sessões de fisioterapia só em 2023. Eu tomava corticoide, injeção, a cada 3 meses. 20 dias apenas usando o aparelho, acabaram com as minhas dores. Eu sou cabeleireira e manicure há 17 anos. Eu tenho desgaste, tendão parcialmente rompido. Eram muitas as dores que eu tinha nos braços e nas mãos. Eu estou praticamente curada, sem dor. Gente, é maravilhoso. Usem Ozox que vocês não vão se arrepender. Geni, tenho 66 anos e há alguns anos eu sofro com fibromialgia. E a conhecimento de todos, a fibromialgia é uma doença que causa muitas dores musculares, dói o corpo todo. Aí minha filha, ela conheceu a Ozox e me apresentou. E eu adquiri um aparelho de ozonioterapia, da Ozox. E comecei a fazer uso. E o resultado foi surpreendente, né? Após já uns 15 dias de uso contínuo, eu já não tinha mais as dores, né? Melhorou a qualidade do sono e o bem-estar geral por ficar livre das dores. E não fico sem ele, a Ozox mudou a minha vida. E eu tinha renite, sinusite, eu tinha secreção no ouvido também, meu ouvido, meu esquerdo foi operado para colocar o caninho para tirar a secreção do ouvido. E depois de um tempo, essa secreção voltou no meu ouvido. E quando eu comecei a usar o aparelho Ozox A, a minha renite foi curada, o meu ouvido acabou a secreção. E também eu fui bancária e minha mão adormecia, eu acordava à noite e dormia nas mãos. Esse problema foi resolvido. Eu não tenho mais secreção no ouvido, meu nariz chegou a afinar um pouquinho mais por causa da renite, ficou mais tudo limpo e a minha mão não adormece mais também. Isso eu agradeço ao nosso aparelho Ozox A. Eu sou Climenes. Há um mês atrás eu comecei a usar Ozox, porque eu fazia 6 meses que eu estava acamada, com uma diabetes muito alta, descontrolada e a fibromialgia. Então eu não conseguia andar
e nem ficava com tontura o tempo todo, indo para o hospital, voltando, fazendo tratamento particular também, e não conseguia normalizar a diabetes. Com o uso do Ozox, com um mês, aliás, 10 dias que eu emprestei um aparelho, uma amiga minha deixou comigo, com 10 dias eu normalizou a diabetes, começou a baixar e normalizar. A minha diabetes era de 680, 540, 560 e assim, acima de 500. E foi normalizando. Hoje, fez um mês, dia 11, que eu estou usando os Ozox. E hoje a diabetes está controlada. Eu fiquei essa semana agora 6 dias sem tomar insulina, porque eu tomava insulina 3 vezes ao dia, 25 e 15. E agora eu tô, quando preciso, se eu fizer alguma arte, eu tomo à noite, mas do contrário, não. É 100, 102, 103. Hoje, por exemplo, deu 99. Então, eu estou muito feliz e eu aconselho a todas as pessoas que tiverem diabetes, fibromialgia e outras doenças. As dores da fibromialgia, você as não dores estava nem levantando da cama. As dores acabaram. Graças a Deus, hoje eu estou dirigindo, eu não dirigia mais, eu não saía, nem depressiva, sem conversar com ninguém, eu não queria receber ninguém na minha casa. Hoje eu estou aqui em Dourados, trabalhando, que eu estou morando em Campo Grande, e feliz da vida porque a saúde renovei. Que idade você tem, Clemense? 71,5, 72 eu vou fazer.